Dani, vou já dar a palavra para você, né? Quero que você conte um pouquinho aí da tua trajetória, né? De como que Deus foi trazendo e trabalhando na sua vida, né? Tudo que Jesus fez. Então, quero deixar já livre para você compartilhar aquilo que Deus tem tocado no teu coração e aquilo que você quer trazer para nós essa noite. Então, Dani, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E quando você falou assim que seria mais uma questão de um testemunho, depois a gente entraria um pouco na questão dos sonhos, né? Eu falei, uau, é um pouco diferente para mim, né? Porque normalmente eu falo muito só sobre as outras pessoas, né? E muito sobre sonhos. Mas eu quero também contar um pouco de mim, né? De como que eu cheguei até aqui. E assim, mais ou menos resumido, minha história, eu cresci dentro da igreja, né? Sempre, então para mim assim sempre foi muito comum, né? As coisas da igreja, porém eu não sei se alguém vai se identificar com isso, mas apesar de estar dentro da igreja, assim, eu cresci numa família assim com muitas questões, com muitas disfuncionalidades, com muitas dificuldades. Eu nasci assim numa situação bem complicada, né? Eu nasci exatamente no meio de uma separação. E eu não vim assim, digamos, numa boa hora, né? Isso me foi dito assim já na infância, assim, ó, você não chegou numa hora boa. Então eu tive que lidar com isso desde pequena. E quando entrei na adolescência, eu entendi as coisas de Deus, assim, mas eu tinha bastante dificuldade, assim, de sentir o amor de Deus, de ouvir a Deus. Eu lembro que, apesar de sempre, né, aquela coisa bem religiosa, né, a gente sempre ia na igreja, sempre estava lá, e estar dentro da igreja não significa que você está tendo relacionamento com Deus, né? E apesar de eu buscar muito isso, eu tinha muitos bloqueios, muita dificuldade, né? E então eu lembro que desde criança, assim, a minha oração era uma oração de medo. Então eu tinha muito medo de tudo e eu estava sempre orando, que não aconteça isso, que não aconteça tragédia, que não aconteça que todo mundo morra, eu fique sozinha no mundo. Então assim, era sempre sentada no assento do medo, né? Mas apesar de tudo isso, eu desde muito pequena, assim, é, eu sempre senti muito o espiritual, né? Eu sempre tive essa parte espiritual muito aguçada. E isso é importante a gente falar aqui, Dani, porque independe de onde você nasceu, em que tipo de lar você nasceu, em que tipo de situação você nasceu, nós somos escolhidas. E não importa, isso já nasceu com a gente, já está dentro de nós. E não importa o que aconteça e como, né, no meio que a gente nasceu, ou que a gente cresceu, ou que a gente está inserida, aquilo que o Espírito Santo quer fazer, ele vai fazer, e aquilo que você nasceu para ser, você já tem ali dentro de você. Então, desde pequena eu percebia muito o espiritual, por isso que eu tinha medo, né? Porque o inimigo, ele já bate o olho, já fala assim, aquela ali vai me dar trabalho, então eu já vou cortar pela raiz. Já vou chegar, quando é criança, já vou colocar mentiras, já vou plantar, né, uma inverdade sobre ela. E vou fazer com que ela fique bem afastada, né, das coisas de Deus. E é isso que aconteceu comigo. Então, passei uma fase, assim, de adolescência meio rebelde, assim, acho que uns 5 anos, assim, fiquei bem revoltada, assim, tipo, anos rebeldes, literalmente. Inclusive, nessa época, passava isso, anos rebeldes, e eu falava, ó, pronto, perfeito, é isso mesmo. E tempo de escola, tinha aquelas ideologias, assim, que vêm para atrapalhar mais ainda. Sim. E daí de repente, assim, só que quando foi mais ou menos com uns 20 anos,
foi muito engraçado, porque eu tive um encontro com Jesus, assim, e fui eu e ele, sabe? Fui eu e ele, e ninguém precisou vir falar nada, eu resolvi totalmente sozinha, eu nunca esqueço que eu cheguei e eu tava nessa fase de anos rebeldes, mas eu cheguei assim na cozinha para minha mãe e falei, preciso te contar uma coisa, eu resolvi assim que eu vou seguir a Cristo, imagine, com 19, 20 anos. Ela riu, né? Porque eu costumava dizer que não era nada disso, que eu agora estava entendendo tudo e que a Bíblia era toda discordável. E daí ela não acreditou. E eu realmente tive assim uma transformação muito forte. Eu resolvi cortar todas as amizades. É que assim, fui bem radical, né? De novo. Aí eu resolvi cortar todas as minhas amizades, resolvi que eu queria mudar de vida, que eu ia fazer tudo diferente. E foi bem nessa época que eu reencontrei algumas pessoas e a gente começou a andar junto e a gente teve um grupo que se chama Surfistas de Cristo, estão fazendo uma live exatamente agora, e eu fui uma das primeiras ali daquele grupo que se encontrou ali e a gente começava a caminhar, era todo mundo muito novo naquela época, e a gente começou a andar junto e assim, era um pessoal legal, e todo mundo jovem, mas ao mesmo tempo a gente estava andando já separado para Deus, né? E ali fiz muitas amizades que, assim, são as pessoas que estão com a gente até hoje, né? E dali em diante eu tive essa oportunidade de estar mais ativa na igreja, eu realmente aceitei Jesus e resolvi viver com ele, tive ali uns altos e baixos antes de casar, acho que muita gente passa por isso, né, umas crises de existência, assim, que eu ficava meio um pouco confusa, mas graças a Deus dali em diante as coisas mudaram. E sempre tive muitos sonhos, muito. Desde criança, eu lembro dos sonhos de criança, eu tenho sonhos recorrentes desde criança, e isso continuava sendo muito forte. Então, Dani, o que eu vejo quando a gente consegue conectar a história de vida com sonhos? Que realmente a gente cresce com um dom de visão, né? E os sonhos, ele tá ligado a isso, né? A visão. Então, as pessoas que têm o dom de visão, né? De visão espiritual, visões abertas, espirituais, é um sinal para você saber isso, é porque você já sonha, você já vê algumas coisas. E normalmente o inimigo ele tenta fazer, né, esse boi na linha, e atrapalhar essa conexão com Deus e abafar esse dom, fazendo com que as pessoas foquem e olhem muito para as trevas, né? Para o reino espiritual das trevas, né? Para o darkness. Então o inimigo ele foi fazendo isso comigo também, de forma que eu quisesse ficar bem longe, porque eu pensava assim antes, né? Melhor ficar longe, né? Naquilo que a gente não mexe, não vai me atrapalhar. Libertação é um negócio que eu não gosto, eu falava. Não gosto muito de libertação, né? Porque fica mexendo lá, né? Com as coisas do demônio, não é bom isso, né? Melhor ficar na paz, né? Melhor só adorar, aleluia, tal. Mas não vamos mexer nas coisas dele. E bem pelo contrário, né? Isso também é mais um sinal de que as mulheres e os homens e as pessoas que têm um chamado mesmo para a libertação, que não é aquela libertação cabeluda, amedrontante, não é expulsão de demônios, ela é libertação, ela é leve, ela é suave, ela é maravilhosa, ela é tirar o peso, ela é sozo, né? Ela é liberto, curado e sarado. Liberto, curado e livre. Salvo. Livre, liberto, salvo, liberto, curado. Isso, é o combo. Então, isso né? Essa é a libertação. E assim, aí depois, quando eu comecei minha caminhada, comecei
a desmistificar tudo isso, né? As coisas começaram a mudar, os sonhos começam a ficar mais intensos, começam a ter um significado diferente. E eu vou te falar, Dani, que assim, a primeira experiência assim, bem sobrenatural que eu tive foi há muito tempo atrás, eu ainda era jovenzinha, e foi numa conferência que veio o Randy Clark para Curitiba, isso faz muito tempo, era bem no comecinho, era uma conferência com o Heidi Baker, Randy Clark. Esses caras, eles são, assim, grandes avivalistas, evangelistas. O Randy Clark, ele é um super evangelista, assim, na área de cura. E quando eu comecei a provar, assim, do sobrenatural de Deus, do poder de Deus, isso aí foi me dando, assim, muita sede, muita vontade, assim, e de cada vez mais buscar a Deus, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que faz, assim, você desmistificar todo o resto, né? Você crescer naquilo que Deus está te chamando quando você começa a experimentar o sobrenatural. Então, eu já comecei desde aquela época, eu posso dizer que era, eu tinha uns 23, 24 anos, faz bastante tempo. E até que, daí assim, agora vamos pular um pouco a fase, depois eu casei, depois eu tive uma fase assim, digamos assim, na minha vida espiritual, assim, um pouco mais constante, sem nenhum, né, sem nada, assim, muito sobrenatural. Mas eu sempre gostei de estudar muito, então eu sempre continuava estudando muita coisa e fazendo muitos cursos. Porém, até que chegou um momento, né, que eu reencontrei a Gisá, que a Gisá era lá daquele tempo, né, dos sufistas. Sim. Aliás, ela era, assim, tipo, uma criança perto de mim, assim, eu achava ela, assim, tipo, adolescente, e eu era a tiazona velha da época. Mas, enfim, a gente se viu de novo, e eu lembro das meninas chamando a gente, falando, Dani, você precisa fazer um curso que se chama Educando com o Espírito Santo, esse curso, ele é maravilhoso, e você que tem filho, e você que está passando por muitas coisas com seu filho, você vai amar. E, realmente, ali aconteceu da gente se reencontrar, Deus já estava com tudo muito marcado, né? Ele juntou várias pessoas. E o que aconteceu? E ali, naquele momento que a gente começou aquelas reuniões, eu tive um encontro, assim... Na verdade, Dani, aconteceu uma coisa comigo lá que foi assim... né? Todo mundo estava muito empolgado com essa novidade do Espírito Santo, a gente está aprendendo a ouvir o Espírito Santo de uma forma diferente e tal. Mas eu pensava assim, Deus, eu acho que sim, que elas ouvem, eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, eu acho que comigo não vai ser. Por quê? Porque eu me vi assim, eu ainda tenho tanto para caminhar, eu ainda tenho tanto para aprender. Eu acho que comigo, assim, isso não vai funcionar. Isso deve ser para pessoas especiais, né? Para santos, né? Não é para mim. E foi ali... perguntando desse jeito para Deus, um dia que nós estávamos juntas, a gente foi orar e eu falei, Jesus, se você realmente fala, então fala comigo agora, eu não quero sair daqui sem te ouvir. Senão eu vou achar, eu não vou ficar triste, mas eu vou saber que eu não ouço, desse jeito pelo menos, mas eu não ouço. E naquele dia eu ouvi, assim, claramente a voz dele, falando para mim, eu estou falando com você. E daí eu replicava a voz e eu falava assim, não... é minha mente. Tipo, a gente estava na oração e eu ouvia e eu falava, não, é a minha mente. Aí ele falava de novo. Eu estou falando com você. E eu, não, mas é a minha cabeça. Até ele falar pela terceira vez e aquela voz entrar dentro de mim, assim, e ser algo muito forte. Naquele dia eu tive uma visão de uma visão, assim, de verdade, que não era sonho, que era real, que era acordada. E algo aconteceu na minha cabeça, Dani, porque foi muito louco, porque eu saí de lá, assim, é estranho falar, assim, que eu saí com dor de cabeça, mas eu saí com uma dor de cabeça louca, muito forte, e ao mesmo tempo muito feliz, muito bem.
vendo coisas o tempo inteiro. Eu lembro que eu saí dessa igreja, a gente estava numa igreja naquele dia, eu saí de lá, eu começava a ver tudo na rua e tudo falava, tudo vinha uma mensagem de Deus, tudo, eu via tudo, eu olhava as pessoas, eu via. Assim, foi uma coisa muito louca, eu tive que passar o dia seguinte inteiro em casa, eu não pude fazer nada por conta da dor e por conta daquilo que eu estava sentindo. Assim, foi algo muito sobrenatural que aconteceu. Eu creio que Deus fez algo assim na minha cabeça mesmo, literalmente, né? Eu brinco assim que ele renovou minha mente, literalmente, porque muita coisa tinha que ter saído e mexeu muito assim na minha cabeça mesmo. E a partir daquele dia, eu percebi assim que não só o meu espiritual mudou, não só a questão das visões mudaram, a questão do ouvir a Deus mudou completamente. E os sonhos mudaram assim, eles potencializaram assim como uma bomba. Eu já tinha os meus sonhos, mas aquilo ali intensificou muito e num nível assim de ter sonhos muito proféticos. E toda vez que a gente ia orar, eu começava a ouvir a voz de novo. E eu falava, é aquela voz. E eu estava orando por alguém, ou de repente eu começava a olhar para uma pessoa antes mesmo de orar, e aquela voz vinha de novo, com informações, com palavras, com direções, com imagens, com bandeira, com... Era muita coisa, palavras de conhecimento, muita coisa. Então, assim, houve assim, um romper, houve um momento, assim, e que eu percebi. Então, foi um encontro bem sobrenatural que eu tive com Deus. E a partir dali, claro, começou ali um processo, né? Agora, era como se eu tivesse ali começando tudo de novo. Era como se eu tivesse aprendendo de novo. E é engraçado, porque muitas pessoas falavam assim, puxa vida, mas a gente sempre falou sobre isso. O que tem de diferente? Que o bom e borboleta fala de diferente. Eu falava, eu não sei, eu acho que eu até já meio que sabia, mas agora eu entendo isso dentro do meu espírito. Agora eu entendo isso de uma forma diferente. Então eu creio que existe um toque de Deus, um encontro, um sobrenatural, uma ativação do Espírito Santo, que é o que faz o encontro de verdade com Jesus. Sim. Quando você encontra de verdade com Ele, de verdade, não tem como você sair igual. Não tem como você não mudar toda a tua forma de pensar. Não tem como você vai... A mesma verdade que você lia várias vezes, ela vai entrar dentro de você de uma forma diferente. Então, dali em diante, tudo isso começou, né, a mudar. E a gente caminhou atrás, né? Antes eu só ouvia falar, agora eu te conheço. É diferente quando vem do coração, né? Quando toca, quando tem esse toque mesmo, né? E quando Deus fala diretamente com a gente, realmente vira algumas chaves, né? Que antes, talvez até a gente ouve tanto falar, né? Em tantas circunstâncias, mas aí quando toca no coração é diferente, né? E eu achei interessante, Dani, quando você falou assim, né? Até a Claudinha colocou aqui nos comentários, né? O que Deus nos chamou para ser, independente de circunstâncias, nós vamos viver. Isso. E você sabe que isso é uma coisa que, assim, há pouco tempo que virou essa chave para mim, porque eu sempre tive muito medo de não viver os propósitos de Deus na minha vida, né? E aí eu escutei uma palavra falando sobre Jonas, né? Que Jonas, ele desobedeceu ali, né? Deus queria que ele fosse para Nínive, ele foi para um outro lugar. Ouvi isso essa semana. Sério? Confirmação. Então, e mesmo nessa situação, né, que aconteceu ali, mesmo assim, Deus fez o propósito dele se cumprir na vida de Jonas, né? Isso. Então, quando a gente está conectado, eu acho que esse medo tem que cair por terra, porque a gente vai viver aquilo que Deus tem pra gente, né? Quando a gente se submete, quando a gente está alinhado, independente das circunstâncias, independente das situações, a gente vai viver, né? Ter essa certeza, essa fé. E assim, Dani, a questão de sonhos também fala muito comigo, porque eu também sempre fui muito de sonhar. Desde criança, eu tive muitos sonhos que me marcaram também.
E aí eu lembro que uma vez eu fui num psicólogo, né? Ele era pastor, meio psicólogo, assim, né? Ele não tinha muito bem uma linha, mas eu fiz alguns atendimentos com ele. Aí ele fez eu fazer uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu escrevi vários sonhos que tinham me Uau, marcado. E eram muitos sonhos. uau. E, e aí, naquele momento, ele orou por mim. Ele falou assim: Eu vou orar agora por você, para que Deus comece a falar com você através dos sonhos. E a partir dali, eu comecei a sonhar muito, né? Alguns sonhos mais intensos, né? Mais difíceis, assim. Mas também, conforme eu fui caminhando, né, na fé e aumentando o meu interesse, o meu desejo por isso, tenho experimentado alguns sonhos muito poderosos, né, muito espirituais, né? Então é maravilhoso ter essas experiências, né, com sonhos. Aí me conta um pouquinho, Dani, dessa questão dos sonhos aí para você. Então, isso é maravilhoso, Dani, porque é como se a gente se alimenta, né? A gente se alimenta dos nossos, da igreja onde a gente está, a gente se alimenta das fontes que a gente busca, a gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta de muitas coisas, né? Mas a questão dos sonhos, ela é tão forte, é algo tão poderoso, porque é Deus diretamente ali te dando a direção daquilo que você está vivendo naquele momento. Você começa a entender que Deus é um Deus de estações, de tempos. E ele fala através de sonhos sobre tempos e estações. Então, assim, eu creio que a questão dos sonhos é muito legal quando você consegue entender assim que você tem os seus sonhos dormindo e você tem os seus sonhos de vida. E que eles se interligam, sabe? Existe conexão entre aquilo que você sonha dormindo, que é a mensagem de Deus para a sua vida, e aquele sonho que é o teu sonho, que é o teu propósito de vida, é teu chamado, teu ministério, aquilo que você vai fazer na terra, aquilo que você foi criado para ser, né? Isso está interligado. Então Deus, ele fala sobre sonho de vida nos sonhos. Porque ele te dá direção, porque os sonhos dormindo são sonhos para comunicar com Deus, né? Assim, eu acho incrível, assim, porque infelizmente as igrejas falam muito pouco sobre algo tão poderoso, sobre algo tão precioso que é essa conexão de sonhos entre você e Deus, que é só sua, que é uma ligação direta, é uma conexão que é ilimitada, que não tem capacidade. Você pode, sabe, todos os dias você vai receber algo de Deus, né? Sobre todas as coisas ele fala. Né? Então, eu comecei, e quanto mais eu estudava isso, eu falava, meu Deus, tem muita coisa preciosa nesse tema. E por isso que eu comecei a me afundar nisso, né? Porque tá ligado, que você falou da linha do tempo. Então, assim, Dani, tudo que eu comecei a estudar, eu começava a encaixar em sonhos. E quanto mais eu mergulho nesse tema, mais vão surgindo outras coisas, né? Você falou da linha do tempo, esses dias... E a Bíblia, né, traz tantos sonhos quando a gente lê as histórias, a maioria, né, dos personagens ali bíblicos, em algum momento sonharam, tiveram direções através dos sonhos, né? Por isso que também é tão importante esse tema, né? Sim, e é uma cultura que já acontecia, né? Inclusive, eles levavam muito a sério os sonhos, né? A gente vê lá na história de Gideão que, para eles, sonhos era algo muito sério, né? Para tempo de José e tempo de Daniel, o próprio sonho que Deus deu para José, que foi o sonho de que Maria estava grávida, era muito sério aquilo. Então, assim, eles levaram. E eu vejo, assim, estudando a cultura hebraica também, que eles têm essa cultura de cultivações. Então, eu creio que vai ser muito importante e poderoso nós resgatarmos sonhos para nossa cultura, para nossa geração, sabe? Porque infelizmente foi um tema assim que o inimigo meio que roubou para ele, né?
e Sim. caiu nas mãos da nova era, dos New Ages, e é nosso, né? É de Deus, é bíblico, e a gente tem que resgatar isso como um privilégio, né, da igreja. Então, é isso que eu acho importante. E a gente está falando bastante de sonhos mais voltados para a revelação, né, Dani? Mas tem também aqueles sonhos que são voltados muito para nossas emoções também, né? Na clínica, eu percebo muito isso, né? Porque o paciente, ele traz os sonhos, né? E aí a gente vai Sim. conduzindo numa linha da pessoa observar os próprios sonhos, né? Qual que foi... Geralmente, quando fala em clínica, vai mais pro lado do pesadelo, né? Aí tive um sonho que mexeu muito comigo, né? Então eu sempre vou para esse lado, assim, qual que foi a pior parte do sonho? O que você pensou sobre você naquele momento? Qual que foi o sentimento? E aí a gente vai trabalhando também as emoções ali que vem no Isso, sonho, né? isso. Porque o sonho acontece lá também quando a gente está na fase de memorização, né? No nosso cérebro. Então, eu também trabalho com uma linha que estimula bastante o cérebro, então vem mais sonhos, né? As pessoas podem sonhar em relação ao que estão passando, né? Aos sentimentos. E então é algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia também, de começar a Sim. observar e pensar, poxa, mas o que esse sonho está trazendo sobre mim? O que eu posso melhorar a respeito disso? Ou qual que é o meu incômodo? Qual que é o meu medo? Qual que é a minha frustração aqui nesse sonho? Como eu me senti? O que eu estou pensando a respeito de mim mesmo, né? Então, a gente fazer esse processo de análise do sonho também é bem poderoso. Também nos traz muito conteúdo do que a gente deve trabalhar na nossa vida, né, Dani? Sim, e o que a gente faz, por exemplo, no curso de sonhos, uma das coisas que é um dos fundamentos ali, uma das primeiras aulas do curso, a gente justamente vai fazer esse filtro. O que é um sonho espiritual? O que é um sonho profético, uma mensagem de Deus? O que é um sonho de alma? E eu tento passar para os alunos o seguinte: o sonho de alma, ele está refletindo aquilo que está ali dentro de você, suas emoções, as suas preocupações, os seus traumas, situações que você está tentando ali trabalhar dentro de você. E eles não são menos importantes que os sonhos proféticos, que são os sonhos espirituais, os sonhos que Deus está trazendo. Por quê? Porque Deus está usando esse canal de sonhos para que você possa identificar aquilo que está ali dentro e aquilo que Deus quer tratar. Então, no final, você vai pegar todas essas informações, porque você vai poder se autoanalisar, se olhar para dentro de você com essa informação. Porque eu sempre digo que aquilo que você esconde durante o dia, no sonho, ele vai aparecer, não tem jeito, e você levar para Deus, né? Você tirar, extrair essa informação tão importante e levar para Deus. Não importa o nível que você está de amadurecimento, de caminhada com Deus, mas você sempre vai vir algo no sonho que você vai se perguntar, puxa vida, mas por que no sonho esse medo veio à tona? Por que eu fiquei desesperada? Por que eu não tomei uma atitude no próprio sonho? Por que eu me deixei levar por isso? Né? Então, assim, o curso de sonhos, ele não ele tem uma linha diferente, né, da psicologia, mas eu acho, sim, que a gente pode usar muita coisa. A gente pode... Acaba conversando muito, né, Dani? Muito, E por isso muito. que eu coloquei o nome dessa live como Identidade e Sonhos, né? Porque quando a gente percebe esses sonhos emocionais, Deus está trabalhando na nossa identidade. Mas quando a gente Sim. recebe também os sonhos de revelação, de propósito, Deus também está trabalhando na nossa identidade, né? Sim. Então, o propósito é o mesmo, né? O trabalho ali de Deus é o mesmo, né? Que sempre é nos tornar mais parecido com Jesus, é fazer a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra, Isso. né? É fazer uma Avançar. diferença. Então, os sonhos também podem nos levar para esse lugar, né? De cumprirmos aquilo que Deus tem para nós. Então, é um assunto muito rico.
É algo que a gente deve estudar mesmo. Eu super recomendo o curso da Dani. Quem está assistindo, quiser fazer, é um curso bem acessível, dá para fazer. Aprende muito, a gente aprende muito sobre como fazer a interpretação bíblica, né? Porque hoje tem tantas interpretações aí que a gente fica até confuso, né? Mas ter esse olhar, né, bíblico sobre os sonhos e a importância dos sonhos, né? E Dani, me conta assim, como que foi um pouco da tua trajetória em relação aos sonhos, né? O que que você percebeu e como que Deus tem trabalhado na sua vida em relação aos sonhos? Então, Dani, na verdade, assim, como eu te falei, eu sempre sonhei muito, e eu sempre estudei muito sobre isso, mas era para mim, né? E uma das coisas, assim, que mais me motivou é porque justamente eu via muita gente interpretando sonhos da forma equivocada. Eu via muita gente entregar sonho para o outro, mensagens, assim, como se fosse uma mensagem de Deus através de um sonho, e eu falava assim, por que isso, né? Eu falava, não é possível. Porque eu já tinha essa percepção, porque eu já estava inserida nisso, eu já estava estudando. E de repente eu falei, eu acho que precisa, eu acho que é hora disso virar algo, de eu transformar tudo isso que eu já estudei e compartilhar com as pessoas, né? Para que as pessoas também possam ir para o mesmo, ir para mais para um nível mais alto com Deus, né? Porque a questão é que é bíblico mesmo e você pode ter essa parceria com o Espírito Santo para entender seus sonhos, né? Então, não é um exercício intelectual, é uma parceria com Deus. Existem algumas dicas, né, que mudam totalmente a tua visão, porque sonhos são simbólicos, sonhos não são literais. Então, Dani, toda vez que eu via, assim, uma pessoa interpretar no literal, isso me incomodava muito, né? Todo mundo tá grávido, né? Homem vai estar grávido, todo mundo fica grávido. E não é gravidez, gente. É uma geração de algo está sendo gerado dentro de você. E nós, como filhos de Deus, a gente sempre está gerando algo, né? Em algumas fases, né? Mais, outras vezes menos. Mas, assim, essa interpretação no literal era algo que me incomodava muito. Outra coisa que me incomodava muito era as pessoas interpretarem uma simbologia do sonho, uma única simbologia, um elemento só do sonho, e não entrar no contexto do sonho. Porque o sonho mesmo, a mensagem principal do sonho é a tua ação no sonho. Qual é a ação que você estava? O que você estava fazendo no sonho? Como você estava? O sentimento que você estava naquela situação. E depois você complementa com os elementos, que daí eles vão dando a direção. Mas, por exemplo, chegavam para mim e falavam assim, eu sonhei com um macaco. O que é sonhar com um macaco? Eu falava, eu não sei o que é sonhar com um macaco. Eu nunca vou poder te responder qual é a resposta disso. Porque depende, né? Para você pode amar macaco, vai ser um sonho, vai falar sobre algo que você ama. Se você odeia macaco, vai ser alguma coisa que você odeia. E o que mais? E depende, aonde estava esse macaco? Com quem estava esse macaco, né? Como era esse macaco? Que cor era esse macaco? Então, são muitos detalhes, né? Além de simplesmente sonhei com macaco, o que é? E se a gente procurar por aí, a gente vai ver que tá cheio desse tipo de coisa pela internet. Sonhou com macaco é dinheiro, sonhou com macaco vai morrer amanhã, é acidente, vai ficar rico. Sabe, tem todos os tipos, assim, e tudo isso é muito... Isso é muito... Como que eu posso dizer a palavra, assim... muito... não é de Deus isso. É superficial, né, Dani? É uma coisa muito quadrada, muito Sim, né? Não é. Então, isso foi uma das coisas que me motivou muito. Poder passar para as pessoas um romper, assim, de você
pelo menos ter algumas ferramentas básicas. Não significa que, meu Deus, agora eu sou super intérprete de sonhos e agora todos eu vou entender. Não, porque o sonho, ele é um relacionamento com Deus. Ele é um convite ao relacionamento. O sonho é Deus te convidando para conversar com Ele. Ele chamando você, Dani, vamos conversar? Aí ele solta uma informação, ele solta um mistério ali para você, porque a linguagem dele é diferente da nossa. Sim. E você vai decifrando isso com ele um dia, outro dia, mais um dia. Às vezes você vai entender na hora. Às vezes você vai acordar e ele vai te dar aquela resposta emocional. Quando você acorda e fala, esse sonho não foi um sonho normal. Meu Deus, o que foi esse sonho? Então, assim, e aquele sonho, ele fica o dia inteiro ali com você, te acompanhando. Então, e isso é muito legal, né? Porque aos poucos eu fui entendendo que o sonho, ele leva tempo. O sonho, ele é um convite mesmo de Deus, para que você possa, cada dia, poder fazer essa conexão daquele sonho que você sonhou no mês passado, com aquele outro do começo do ano, e com o de hoje, e você vai juntando tudo isso, e é maravilhoso, é muito Dani, bom. a Claudinha está fazendo uma pergunta aqui, que é, todo sonho é espiritual, como que eu vou discernir um sonho que é espiritual? Quais são as dicas? Não, então, a gente sabe que não, nem todos os sonhos são espirituais, os sonhos eles podem ser do corpo. Por exemplo, esses dias eu sonhei, eu estava com muita vontade de ir no banheiro, estava dormindo, mas estava com muita preguiça de levantar. E daí eu comecei a sonhar que eu ia. Igualíssimo esses sonhos. Eu estava com muita vontade, mas no sonho eu ia. E na verdade eu acordava, meio que dava aquela quase despertada e falava, não, eu não estou, não fui ainda, que perigo. Então, o sonho, ele pode ser do corpo. Eu digo, um sonho sexual pode ser do corpo, pedindo ou não querendo. Você pode estar mal, você pode estar com febre, você pode estar com dor de garganta, você pode estar com dor no estômago. Você já percebeu? Ele te acorda. Você sonha que você está mal, você não está bem. O que mais que pode ser um sonho? Olha só que interessante. Hoje nós temos um grupo, né? Um grupo do Telegram para o curso. E uma pessoa relatou lá um sonho em que estava chovendo muito lá fora e começou a gotejar na escada, estragou o piso, alguma coisa assim. E a princípio a gente foi numa linha de interpretação espiritual. Mas depois fechou o tempo de manhã e eu comecei a me preocupar com algumas coisas em casa e daí eu pensei, não, peraí, mas o sonho que ela teve, ele pode ser totalmente um sonho de alma, porque ela estava ouvindo a chuva enquanto dormia. E aquela preocupação pode ter entrado ali dentro do próprio sonho. Então, isso não é um sonho espiritual. O que mais? O que a gente fala dos sonhos de alma, eles também são sonhos que não são espirituais. Por exemplo, eu posso sonhar hoje que eu estou aqui na live com a Dani, se eu estou muito preocupada, se eu vou falar alguma bobagem, se vai dar certo, se não vai dar certo. Se aquilo ali mexeu com o meu emocional, mexeu comigo, eu posso sonhar sobre isso. E não necessariamente vai ser um sonho espiritual. Ou, por exemplo, você vai dormir, você está preocupado com a viagem de amanhã. Aí você vai dormir pensando sobre aquilo, né? Você tem algo, uma reunião de trabalho importante, você pode sonhar com essa reunião. Isso também não é um sonho espiritual, né? O que mais? Você pode... assim, eu vejo que os sonhos de alma, normalmente, eles, nos estudos de sonho, eles não são categorizados como sonhos com uma mensagem de Deus. Então, a gente diz que não é um sonho espiritual. Mas você vai aproveitar ele do mesmo jeito. Porque até aquele sonho em que você foi dormir, que você está preocupado, que amanhã a gente vai ter essa reunião, isso está dizendo algo, que você não está conseguindo relaxar, que você está muito preocupado com aquilo. Que não é para ser assim, porque o teu tempo de sono é o tempo que você tem que
é para o teu descanso, é para você receber aquilo que Deus tem para você. Então, o ideal, quando a gente começa a perceber as diferentes, as categorias diferentes de sonhos, você consegue identificar cada vez mais. Opa, peraí, isso aí mostrou um medo meu. Então, é um sonho de alma. Mas não significa que ele não seja importante. Não, é importante. Deus ele está permitindo que isso venha à tona. E também os sonhos do inimigo. O sonho do inimigo é fácil de você entender, porque ele vai mostrar e ele vai apontar para algo que não é a voz de Deus. Né? Ele vai trazer o medo, ele vai te deixar mal, desencorajada, você vai acordar assim, eu fiz isso no sonho? Meu Deus! E isso, Dani, inclusive é muito polêmico e é interessante, porque Freud, ele diz que o sonho é tipo aquele parquinho, né? Ah, ali você não tem regra. E o ser humano pode ser o que ele realmente quer, né? Ali tá tudo liberado e o sonho vai refletir um desejo, né, que tá ali dentro. Mas a gente consegue, assim, depois, tendo, assim, esse discernimento, né? Opa, peraí, não é bem assim, né? Isso aqui é um lugar, esse lugar é um lugar de Deus. E Deus criou essa conexão de sonhos para que eu possa receber aquilo que está nele. Então, aí você já consegue também falar, não, peraí, isso não é meu. Isso não é para estar aqui. Eu não sou criada por Deus para isso. E esse sonho não é de Deus. Esse sonho é um sonho do inimigo. E eu não vou aceitar ele. Eu vou repreender. E eu não quero isso na minha vida. E você vai continuar, e você vai levar para Deus. Vai levar para ele, vai trabalhar com ele. Então, nós não aceitamos que a nossa mente seja parquinho. Nós não aceitamos, né, que a nossa vida de sonhos seja parquinho do inimigo. Então, quanto mais a gente trabalha na nossa identidade, nas nossas questões, nos nossos traumas, nas situações difíceis que aconteceram na nossa vida, mais esse canal vai limpando, né? E a gente vai tendo, então, mais acesso aos sonhos espirituais e mais discernimento, né? Porque a gente começa a perceber, opa, esse sonho talvez eu tenha há muito tempo, é algo que eu preciso trabalhar, que é algo da minha alma, né? E aí, quando eu consigo trabalhar essa questão, esse sonho não faz mais sentido, então não vou mais sonhar com isso, e eu tenho a possibilidade de deixar esse canal mais aberto, então, para que Deus comece a falar comigo dessa forma. Então, quanto mais você trabalhar, né, a tua alma, as suas questões, a tua identidade em Deus, mais você vai ter esse canal mesmo e vai conseguir observar, né? Opa, esse sonho aqui realmente é muito espiritual, né? É demais. E geralmente, assim, eu não sei se é uma regra geral, a gente não pode colocar regras, né? Em relação aos sonhos, mas quando eu tenho sonhos espirituais, né? Acho que a Dani até coloca isso no curso. São sonhos mais coloridos, né? Tem alguma coisa relacionada à igreja, ao mover de Deus, algo que Deus já está trabalhando na sua vida. Então, você já vai começando a observar, né? Jesus, às vezes, entra no sonho. Então, você vai começando a observar que tem alguns elementos aí que são bem espirituais, né? Que são até os elementos que tem na Bíblia, que falam do Espírito Santo, enfim, né? Então, a gente consegue discernir um pouquinho mais em relação a isso também, né? Por isso que é muito legal isso, né? O nosso ser, né? Isso. E é muito legal isso que você falou, Dani, porque assim, eu conheço pessoas que estavam em processo de terapia enquanto começaram a trabalhar a questão dos sonhos. E como o Espírito Santo usa os sonhos para trazer cura e libertação, né? E você começa a perceber através do sonho que a pessoa já superou aquilo.
né? Que não existe mais. É muito legal isso. E às vezes a gente consegue até num curto prazo, por exemplo, a pessoa começou a fazer o curso e começou a falar, olha, eu tenho muito sonho que com o meu filho, que ele vai morrer, e você começa a perceber, tá refletindo, medo, né, de não ser boa mãe, e que algo ruim aconteça, e a gente começa a trabalhar para fora, né? Então tá, então você vai começar a trabalhar isso com Deus. E depois a gente começa a perceber assim, opa, o padrão de sonho começou a mudar. Eu já estou sonhando que isso não está mais acontecendo, que a reação no sonho foi diferente. Então, assim, isso é incrível. Você consegue refletir, você reflete no sonho o teu avanço, você reflete aquilo que você tratou. E o Espírito Santo, ele usa também para curar, né? Para mostrar aquilo que ele quer curar. E eu já vi vários testemunhos de gente que Jesus foi lá no sonho e ele teve um encontro com Jesus e foi curado no sonho, não precisou de mais nada. Jesus já foi lá, já fez o serviço completo, a pessoa já acordou curada, liberta, glórias a Deus. É maravilhoso. Eu lembrei agora você falando que eu tive uma paciente que a gente estava trabalhando a questão da traição. Ela foi traída por uma pessoa. E aí já vive. Então, e ela teve um sonho em que ela fechava a porta na cara dessa pessoa. Então, quando ela começou a superar, né, quando aquilo começou a sair do coração dela, ela teve exatamente esse sonho, né, fechando a porta. Então, olha que sonho poderoso, né? Um sonho assim que está trazendo um novo ciclo, um novo recomeço, né? A chave do perdão também. Não, agora chega, não quero mais falar sobre isso. Tá tudo certo, já passou. Agora eu vou estar aberta para outras coisas. Então é um sonho super poderoso também que revela isso, né? Essa questão dos ciclos aí, dos fechamentos, né? E do trabalho da nossa alma, né? O quanto que é importante trabalhar a nossa alma em relação aos sonhos. Né? E é muito legal, né, Dani? Porque assim, a psicologia, ela faz esse trabalho de você ir até aquele momento, você voltar para tratar. Você tem que voltar lá para tratar o hoje. E os sonhos, ele faz isso com você o tempo inteiro. Se você, quando a gente começa a estudar o curso de sonhos, você começa a perceber, puxa vida, eu estou voltando o tempo inteiro enquanto eu sonho. Na minha casa de infância, que é você mesmo, na tua infância. Começa a vir, por que eu sonho com aquela situação lá de trás, não sei o quê? Porque é a mesma coisa. Deus, você está no divã de Deus quando você dorme. E você se joga lá, fica vulnerável e Deus começa a trabalhar a sua vida. E ele começa a trazer, e ele leva você lá atrás. Isso que eu acho poderoso, porque ele leva, o Espírito Santo te leva lá atrás, deixa eu ver que horas são. Ai, tá quase acabando. Ele te leva lá atrás para que você possa tratar com ele. Por isso que, e essa é a resposta. Quando muita gente pergunta por que eu sempre estou sonhando com as coisas do passado, porque você precisa voltar lá atrás por algum motivo. Né? Eu achei muito legal também, Dani, quando você trouxe no sonho o que a gente chama na psicologia de higiene do sono. De você, né, no momento que você for dormir, você trazer, né, à memória situações boas, né, convidar Jesus ali para fazer parte dos sonhos. Isso é tão importante, é tão gostoso, né? Então, deitar ali no travesseiro, ai, Senhor, agora eu me entrego, agora eu vou descansar, agora eu vou usufruir da tua presença, né? Porque Deus fala, né, que Ele está cuidando de nós enquanto nós estamos descansando, que Ele está trabalhando por nós enquanto nós descansamos. Então, fazer esse movimento também de entrega, né? De dizer, Senhor, agora é um momento, né? Traga os teus sonhos para a minha vida. Talvez seja uma dica assim para quem está assistindo a gente poder fazer hoje mesmo, né? Hoje, quando termina a live, você já vai estar ali com o soninho, né? E antes do sono, você pode, então, você pode praticar, começar hoje a praticar esse tipo de atitude, né? De comportamento, de se entregar e realmente se lançar ali aos pés de Jesus, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, Dani, não sei se a gente vai abrir para as perguntas, mas tem uma aluna minha aqui, que é a Kátia, ela está lá na Califórnia,
E ela falou da onda imensa desde criança. Eu também tenho esse sonho com a onda gigantesca. E para mim, Kátia, foi assim foi um dos sonhos que mais me acompanhou, assim, era um dos meus principais, assim, estava anotado no meu caderno, eu colocava: Deus, você vai me falar o que é isso? Porque isso aqui eu preciso descobrir. E por muito tempo aquela onda gigante vinha, assim, eu estava na beira da praia, assim, eu estava bem na costa ali, in the shore, e vinha aquela onda gigante, só que assim, às vezes, a maioria das vezes, antes, ela não me pegava, eu só via ela levantando sobre mim. E depois de um tempo, começou a mudar, eu saía, eu via ela de uma nova perspectiva, até uma vez que eu entrei para dentro dela, mergulhei para dentro dela. E no meu caso, porque assim, as ondas gigantes, elas falam de um mover, né? Elas falam de um mover espiritual profundo. Então, o mover, ele está sobre você. E claro que existem peculiaridades, pode ser algo, né? Depende do teu contexto de vida, mas para mim, pessoalmente, teve um dia que Deus me deu um insight. E eu comecei a estudar sobre uma outra coisa e descobri um tal de movimento que se chama terceira onda, a onda gigante. Eu falei, não, opa, isso tem a ver comigo, isso é para mim. E era um movimento de um avivamento muito profundo. Eu falei, é óbvio que isso aí é a minha onda, né? Porque me pegou já, né? Então, assim, para mim foi isso, foi esse avivamento que está vindo sobre nós, que veio sobre nós e que nós estamos vivendo agora. Então, toda vez que eu sonho com uma onda gigantesca, eu sei que existe um mover poderoso das águas, um mover espiritual que está acontecendo e está vindo sobre mim, né? Então, é algo bem poderoso, assim, é algo que vai mexer. É muito bom. Não sei se eu respondi a Kátia. Que é esse caminho, né, Dani? Esse caminho que você fez, que é você sonhar, orar, perguntar para o Espírito Santo qual que é a interpretação e estar atento, né? Porque o Espírito Santo vai dando sinaizinhos aí, vai trazendo palavra, uma aqui, outra aqui, a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça e no fim, vai dar aquela visão, né, do futuro, porque o sonho é algo muito rico, né? É visual, tudo que é visual ele impacta muito mais na gente do que algo só falado, do que uma palavra escrita. É muito mais rico de simbologia, traz muitos elementos que a gente pode estudar. Então, é sensacional essa forma de Deus se comunicar com a gente, né? Isso. Menina, acabou, Dani? Nossa live tá acabando. Então, você falou das imagens, né, Dani? Inclusive, eu sempre comento, assim, que se você puder, assim, lógico, eu já estou exigindo muito, né, das pessoas, porque eu já falo, assim, que o grande fundamento do aprender sonhos é o journaling, que é você fazer o registro diário. Isso faz toda a diferença e isso não é só com relação a sonhos, mas isso é com relação à sua vida de oração, aquilo que Deus está falando enquanto você está acordado. Então, assim, quanto mais você começa a registrar e anotar tudo, né? Eu imagino, assim, eu gostaria de andar o dia inteiro com um caderno, assim. Por quê? E não com o celular. Por quê? Porque o registrar, o escrever mesmo, ele tem um poder, não sei por quê, mas você consegue... Você organizar, né? Isso. Você capta aquilo ali de uma forma diferente, né? Você registra na sua mente de uma forma diferente. E com sonhos, muda tudo. Quando você começa a anotar seus sonhos, você vai... Todo dia você vai começar a linkar com aquilo que Deus já está falando de outras formas, porque Deus não fala só através de sonhos, né? É uma das formas. Também e você vai realmente crescer muito. Também é uma dica para quem esquece dos sonhos, né, Dani? Anotar logo quando acorda de manhã, perguntar, Espírito Santo me lembra lá do sonho, o que eu tive de sonho. Então também é uma dica que a Ângela aqui perguntou quando você não lembra. Né? Então, é uma dica anotar logo cedo de manhã, logo quando você acorda. Isso. E eu tenho um vídeo no meu Instagram que fala só sobre recordar sonhos, que ainda tem mais algumas dicas, é muito bom. Sonhando com Deus, né, Dani? O teu YouTube, né? E o Dani Carvalho, o ponto pessoal ali, que é esse mesmo. o Instagram. Isso mesmo. Gente, você quer orar agora?
Dani, pra gente... Vamos orar? Vai, tempo? 30 segundos para oração, Dani, vai lá. Oração metralhadora. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Obrigada pela vida da Dani, por esse ministério, por esse chamado que ela tem com as mulheres. Que o Senhor possa estar usando ela poderosamente, que o Senhor possa estar trazendo para ela com unção. E para cada mulher que está aqui, que passou por essa live, que vai assistir essa live, que elas possam receber uma ativação na sua vida de sonhos, que elas possam sonhar mais, que elas possam lembrar e que elas tenham essa sede de levar o Espírito Santo e que elas possam aproveitar essa conexão poderosa, maravilhosa